Oi, gente, boa noite, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. A semana vai ser um pouquinho mais curta para mim do que para o pastor. Eu já estou triste por isso. Mas é bom que fica um gostinho de quero mais e o Bruno me chama de novo, né, pastor Bruno? Quero começar hoje compartilhando uma música que eu escrevi, acho que das minhas mais antigas. Chama Hoje Não. E eu lembro bem do dia que eu escrevi essa música. Ela é uma música que fala sobre gratidão. E eu lembro que naquele dia específico, aquela noite que eu escrevi essa música, eu estava sofrendo por várias coisas na minha vida. Eram sofrimentos mais adolescentes, né? Mas quando a gente está vivendo essa fase de adolescência, a gente acha que os sofrimentos são os maiores do mundo. E, de fato, para o meu pequeno mundo, era um sofrimento muito relevante. E hoje eu olho para trás e eu vejo que os sofrimentos não diminuíram, né? Eles foram aumentando. O meu mundo foi aumentando de tamanho, os sofrimentos também. Mas uma lição que eu aprendi naquela noite que eu escrevi essa canção é que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. E de fato a gente às vezes demora para entender que nós podemos agradecer, inclusive pelas tribulações. Nós podemos agradecer pelo sofrimento, nós podemos agradecer pelas angústias, porque Deus sempre tem lições para a nossa vida. E é muito comum que a gente aprenda com mais profundidade as lições quando a gente passa por tribulações, né? É o jeito que às vezes a gente tem de voltar nosso coração para Deus, enfim. Mas eu lembro dessa canção e eu olho para trás, eu vejo a minha vida e eu falo: nossa, Deus sempre teve razão. Em todas as situações que Ele me conduziu, em todas as curvas, né, que Ele fez com que minha vida virasse, eu olho para trás e hoje eu agradeço. E é por isso que, a partir do momento que a gente procura entender um pouquinho mais a vida do ponto de vista de Deus, a gente de fato pode dar graças. Ele vê lá de cima todas as coisas, né? Ele vê o fim desde o começo, Ele está cuidando da sua vida, está conduzindo. Então que ao ouvir essa canção você também possa de repente atravessar aí pela sua história, agradecendo a Deus e louvando por todas as boas coisas que Ele tem feito na sua vida e até pelas dificuldades que são para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, Tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber, sou feliz, porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões para agradecer. A tua graça basta para mim. Oh, oh, oh. Ei, ei, hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós.
Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber, sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Basta para mim. Basta para mim. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir, hoje não. Eu venho hoje só agradecer. Amém. Vou cantar uma música meio triste, tudo bem? As minhas músicas, elas acho que são tem mais músicas tristes do que felizes. E quando eu estou tocando sozinho o violão assim, aí fica mais triste ainda, né? Porque tem aquela coisa da banda e tal. Mas é uma música que, pelas estradas da vida aí, né? Viajo muito todo final de semana cantando fora, bastante longe de casa, bastante longe da família. E essa música que ela nasceu assim, eu acho que foi a música mais rápida que eu escrevi. Parecia que meu coração já estava com ela pronta, assim, eu sentei para escrever, ela veio. E no momento que eu estava com muita saudade da minha família, passando por algumas crises assim no ministério, pensando, nossa, é tanto tempo longe de casa, né? Mas Deus, ele vai confortando e consolando a gente, né? Com tantas bênçãos que a gente aguenta, a gente suporta. Mas a saudade continua, né? Então essa música nasceu de um momento desses, assim, que eu estava, puxa, eu só queria estar em casa nesse momento, perto da minha família. Aquela família reunida, né? Que a gente, quando é criança, tem com tanta facilidade, mas o tempo vai passando e de repente se torna uma coisa tão rara. Hoje, para eu reunir a minha pequena família que eu tinha na época, é tão difícil, cada um morando num canto. O tempo passou, minha mãe e minha tia estão mais velhinhas agora. As coisas mudam de lugar constantemente, né? E às vezes a gente não se prepara, a gente não vê. Quando vai perceber, já foi. E essa canção, ela fala sobre a gente valorizar o que de fato tem valor na vida, né? A gente coloca tanto tempo em coisas que não têm valor. E as coisas preciosas vão passando. Que a gente cuide da nossa família, é nosso bem mais precioso. Dê amor, dê carinho, dê afeto para aquelas pessoas que são importantes para você. Que não falte o perdão, né, na nossa rotina. Não faltem pedidos de desculpa no nosso dia a dia. É isso. Essa música, ela fala por si só.
Não sei se é muito legal cantar essa música para vocês que estão longe da família, né? Mas a gente supera depois. Vou até descer o tom para não ficar muito gritado. Aqui tá melhor. Hoje me deu saudade de um tempo que não volta mais. Hoje me deu vontade de estar mais perto dos meus pais, voltar a ser criança, das lutas com o meu irmão. Escola e videogame eram nossa preocupação. Mamãe gritava da cozinha: filho, a mesa pronta está. Nossa família reunida, era tão simples o jantar. Mamãe não cozinhava tão bem. Eu lembro, a gente costumava reclamar, mas hoje tudo que eu queria era voltar. Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perde aprende a valorizar. Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar. O que me resta hoje é o hoje mesmo transformar. Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar. Dar um abraço demorado e sem demora perdoar. Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar. De certo as coisas continuem a mudar. De certo as coisas continuem a passar. E o que me resta é só o hoje transformar. O princípio e o durante, seja tudo a cada instante, desde quando eu acordar até quando de noite for.
seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo, seja em mim, em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim, porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais queira estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor, e a tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver Cristo sempre em mim. Em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso, Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Vamos aproveitar essa vibe do Espírito assim bem gostosa para orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós somos gratos porque o Senhor preservou nossa vida mais um dia e nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Nesse momento, depois de termos louvado o Teu nome, escutado também belos louvores, que o Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, que Teu Espírito traduza aquilo que vai ser dito aqui de maneira a atender as demandas de cada coração. É o que eu te peço por Jesus, amém. Boa noite, que bom que você voltou. Fico feliz todas as vezes que eu vejo que você voltou. A gente, devia ser proibido o Pedro cantar essa música Saudade da Família,
para imigrantes que estão fora do Brasil. Enquanto ele cantava, a minha filhinha mais nova me ligou de vídeo. E eu falei, ixi, atendo ou não atendo? Mas olha, estou só 4 dias longe dela, 3. E eu não tive coragem, eu pus no mudo, atendi, só olhei o rostinho dela ali, não teve jeito. Imagina o tanto de saudade que não tem nesses corações que estão aqui há mais tempo, de tanta gente. Eu quero convidar você a refletir num episódio dos Evangelhos, do Evangelho de João, capítulo 4, episódio bem conhecido, mas nessa manhã eu queria... Nessa manhã, o vício dos sábados de manhã. Nessa noite eu queria convidar você a essa reflexão, tentar tirar alguma coisa para a nossa vida nessa noite desse episódio famoso. Há uma banda brasileira dos anos 80 que no ano passado fez a sua turnê de despedida, comemorando os 40 anos e se despedindo. Eu não sei quantos gostam do rock nacional, do nosso rock nacional, especialmente dos anos 80, né? Porque eu já estou naquela fase que nem meu pai, que dizia assim para mim, na minha época que as músicas eram boas. E eu falo, não, isso não existe, pai. Inclusive, Salomão vai dizer que não é inteligente dizer isso, que o passado é melhor que o presente. Mas eu já estou nessa época de ouvir as músicas que as minhas filhas ouvem e dizer assim, nossa, na minha época que era bom, era melhor. E olha, não. Rapaz, enfim. A gente... E essa banda, você conhece a banda paulistana, eu sou paulistano, então eu vou... eu vou ler um trecho dessa música para vocês, não combinei com o Pedro para ele cantar essa música, até para ficar bom para a gente e não dar ruim para a gente também. Então, essa música diz assim, Titãs, tudo bem? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte, para qualquer parte, diversão, balé, como a vida quer, desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo, necessidade, vontade, necessidade. Essa música fala dos nossos anseios, das nossas carências. Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Você tem carência do quê? Você tem anseios. Quais são os seus anseios? Bom, inúmeros autores vão definir anseios por níveis. Na obra do Rubem Alves, pastor presbiteriano, que deixou seu ministério no período do regime militar no Brasil, se tornou um dos grandes, ou um dos maiores educadores brasileiros, mineiro, radicado em Campinas, falecido há pouco, professor da Unicamp. Ele divide os nossos anseios em 2, pelo menos. Há os anseios essenciais e há os anseios superficiais. Há um missiólogo que eu gosto de ler, missiólogo é aquele que estuda as missões do cristianismo, Larry Crabb, e ele vai dizer que há mais um tipo de anseio aí no meio, que é um anseio que está entre o superficial e o essencial. E eu gosto dessa ideia de que há pelo menos 3, aqui sou eu, não é ninguém, tá? Definir anseios em 3 níveis. Há os anseios circunstanciais, há os anseios críticos e há os anseios cruciais. Os anseios circunstanciais são aqueles do dia a dia, os nossos anseios materiais, os anseios das nossas necessidades básicas, os anseios que a gente bebe a água e volta a ter sede, mas a gente precisa saciar o anseio e a necessidade da água, porque senão ela passa a ser um anseio fundamental, ele passa a ser um anseio crucial, porque a vida depende daquilo. A fome, você come agora no café da manhã, e eu tenho comido muito bem aqui, eu e o Pedro, quero agradecer os nossos anfitriões, acho que todos servem, não é? Não? Ok, então, anfitriões. Os nossos anfitriões, porque estamos comendo bem. Mas a gente volta a ter fome depois. Há os anseios das coisas materiais, sabe? Do carro, daquilo que é da casa, dos móveis, da boa escola para sua filha, para o seu filho. Há os anseios, esses são os anseios circunstanciais da vida. E alguns
de nós vive a nossa corrida da vida atrás disso. Quando nós nascemos, parece que dispara um cronômetro na maternidade, e a gente começa a correr atrás dessa ilusão de que a gente pode ser Deus, né? A ilusão da divindade. Que foi o que fez Eva comer o fruto. Foi quando foi prometido a ela que ela seria como Deus. E a ilusão da divindade fez ela aceitar a finitude em troca da ilusão de que poderia ser Deus. A gente acorda e a gente todo dia tenta ser Deus. A gente tenta esse negócio de vencer na vida. E como tem gente ganhando dinheiro ensinando os outros a vencer na vida. A gente tem esses anseios. Mas há os anseios críticos, que são os anseios do afeto, que são os anseios das relações, que são os anseios da vida social, que são os anseios que nos fazem, que mexem com os nossos sentimentos. E eu falava e desculpa tocar nesse assunto aqui, mas eu falava com um amigo que tinha vindo para cá, morar um tempo aqui, e ele falou assim, cara, tudo que eu não tinha no Brasil, eu tinha lá. Ele voltou para o Brasil. Eu tinha tudo que eu não tinha no Brasil lá. Todos os meus anseios circunstanciais foram supridos, assim, nos primeiros meses que eu estava lá. Eu tinha o carro que eu nunca teria no Brasil, eu tinha uma casa muito legal, eu tinha os móveis muito legais, eu tinha os equipamentos de última geração. E quando chegava na sexta-feira à noite, eu pegava o meu tablet de última geração, entrava na internet, fazia uma chamada de vídeo, e a minha irmã estava lá na casa dos meus pais, com as minhas sobrinhas, e de repente eu começava a perceber que tudo que importava estava dentro da tela. Uau, que difícil, não? A tensão entre até que ponto eu preciso saciar os meus anseios circunstanciais, mas os meus anseios críticos também falam sobre mim, mas existe um outro tipo de anseio, que são os anseios cruciais, aqueles que significam a nossa vida, aqueles que têm que ver com a nossa existência, aqueles que têm que ver com a nossa dimensão espiritual, porque independente da fé que você tenha ou não tenha, há em todo ser humano uma dimensão espiritual que precisa ser desenvolvida, que precisa ser trabalhada. E você deposita a sua fé em alguma coisa. Se você não deposita a sua fé no Deus judaico-cristão, você deposita a sua fé em outra coisa. Mas você tem a dimensão da fé a ser trabalhada. E é nesse lugar dos anseios cruciais que o nosso coração que a nossa existência mais carece de atenção. E parece que é onde a gente menos trabalha. É a dimensão da vida que a gente menos trabalha. No capítulo 4 de João, tem uma história que fala desses anseios. Uma mulher que, de repente, veio buscar água num poço. Você conhece essa história? Uma mulher samaritana. E o texto diz assim, no verso 1 do capítulo 4 de João. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe, o verso 4 me chama a atenção, e era-lhe necessário atravessar a província da... Esse texto diz mais do que simplesmente ele era obrigado a passar por aquilo. O texto quer dizer que era necessário a Jesus passar pela Samaria, porque era da sua agenda passar pela Samaria. Estava na sua agenda, não foi algo ao acaso. Ele sabia o que ele precisava fazer. Havia pelo menos 2 caminhos para levar Jesus para a Galiléia. Um deles passava por território samaritano. Outro era mais longo e desviava do território samaritano. E seguramente era esse percurso que Jesus devia fazer. Desviar do território samaritano. Mas ele intencionalmente passa pelo território samaritano. O verso 5 diz assim, chegou... pois a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Jesus estava cansado, ele estava com sede e com fome. Ele vai mandar os seus discípulos comprarem comida para ele, porque ele estava carente dos seus anseios circunstanciais. Ele precisava de comida e ele precisava de bebida. Só que Jesus estava num território hostil, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E isso se dá lá, a gente estudou ontem sobre uma família muito especial, não foi? Davi. E Davi teve um filho chamado Salomão. Davi foi rei de Israel. Israel tinha 12 tribos. E Davi reinou sobre elas todas. O seu filho Salomão também o fez. E coisas incríveis e maravilhosas aconteceram no reinado desses dois. Mas Salomão teve um filho, e quando ele morreu, um dos seus filhos assumiu o trono, a saber, Roboão. Só que Roboão, ele era assim, eu acho que ele devia ter sido o ministro da economia do Salomão, sabe?
Porque quando ele assumiu o poder, ele virou o cara que taxava todo mundo, os impostos subiram lá para cima. Tem uns ministros da economia assim, aqui não sei, mas lá no nosso país tem uns assim, gostam de taxar. E o pessoal começou a se revoltar, ir para Paulista, contra ele, contra o Roboão. E o Roboão não abria mão, o Roboão ele queria manter os impostos lá em cima. E não demorou muito para uma figura populista, chamada Jeroboão, falar assim, não gente, não dá mais, a gente tem que romper com esse cara, porque esse cara aí, ele está fazendo a gente pagar muito tributo, e para onde está indo esse dinheiro? Começa as desconfianças, para onde está esse dinheiro? Talvez não tivesse tendo tanto retorno para a população assim, e aí ele consegue fazer com que 10 das 12 tribos comprassem a ideia dele, e eles então se dividem. Só que 2 tribos permanecem ali, Judá e Benjamim, permanecem ali em Jerusalém. E essas outras tribos, elas se tornam o outro reino, o reino do norte. Isso 900 e poucos anos antes de Jesus. E ali começa uma visão política primeiramente, percebe? É primeiro uma visão política. Começa a haver entre as 2 tribos e as 10, uma divisão, uma polarização política, inicialmente. Só que começa a ter um outro problema, porque Jerusalém, que era a cidade santa, ficava no território de um, e eles diziam assim, só aqui a gente tem condição de adorar a Deus de verdade. E para que o povo das outras tribos não precisassem ir a Jerusalém, eles começaram a ter que encontrar um lugar, para também ser o seu lugar de adoração, a adoração a Deus. Inicialmente o Deus deles, o Deus de Israel. Mas não demorou muito para que eles começassem também a flertar com outras divindades, com outras expressões de fé. E agora começou a ter um divisionismo não só político, mas também religioso. Político e religioso. Em 722 a.C., os assírios invadiram o território do Reino do Norte. E diferente do que fez a Babilônia quando invadiu o território do Reino do Sul, eles arrancaram o povo dali e colocaram outro povo naquele território. E agora começa a surgir um outro problema. Aquele povo do Reino do Norte, eles passaram a ser um povo mestiço. Eles não eram apenas agora os judeus de origem étnica pura. Eles não eram israelitas puros. Eles eram mestiços. E agora começa a ter um conflito também étnico. Então havia um problema político, um problema religioso e um problema étnico ali. Isso tudo fazia com que no primeiro século, o pessoal de Jerusalém olhasse para o pessoal de Samaria, que se tornou talvez a principal, o polo, a concentração política e religiosa do Reino do Norte, e que depois se tornaria Samaria, ou começava a olhar para o povo samaritano como aqueles mais intoleráveis, indigestos, nefastos. Porque além de eles serem de uma visão política diferente, eles também eram de uma visão religiosa para o judeu, profana, e também eles não eram puros, eles eram mestiços com povos pagãos. Bom, eu não preciso ir tão a fundo mais no tanto de circunstâncias cotidianas que o judeu zombava do samaritano. Era um preconceito muito grande. Só que de repente Jesus está ali naquele poço e chega uma mulher samaritana para tirar água. Só que era um horário assim, mais ou menos ao meio-dia, sabe? E ao meio-dia é muito sol. Ninguém ia buscar água naquele horário. Ninguém ia buscar água naquele horário. As mulheres que buscavam água, elas iam mais cedo, porque pegava 2 coisas. Primeiro, pegava a água mais fresca do dia. A água mais fresca do dia. Eles pegavam um negócio chamado água viva. A água viva era a água mais fresca do dia, a primeira água do dia. A primeira água do dia era boa. E eles iam comer no sol. À tarde, perto do meio-dia, a mulher ia no sol e já pegava uma água menos fresca. Mas ela chega ali, verso 7. Nisso, Jesus estava ali, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos?
Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher ia naquele horário porque ela tinha algo a esconder. Aquela mulher ia àquele lugar porque a vida lhe agrediu. E as circunstâncias que ela vivia eram circunstâncias que faziam com que ela sofresse todo tipo de opressão, julgamento, todo tipo de injustiça, de juízo moralizante, sabe? Sem necessariamente sabermos as circunstâncias que levaram aquela mulher a ter a história que ela tinha. Aquela mulher precisava ir naquele horário, precisava ir com as suas máscaras, ela precisava esconder quem era, ela não queria ser vista, ela não queria ser motivo de fofoca entre o vilarejo, entre os vizinhos, entre os amigos, entre as pessoas da cidade. Então ela era aquela mulher que se escondia, que não tinha vida. E ela está indo buscar o quê? Saciar o seu anseio mais circunstancial, a sede. Tudo que ela precisava na vida dela é que ela conseguisse pegar a água naquele dia. Só que ela chega lá e encontra um homem. Só que é um homem judeu. Aquele homem judeu estava tendo um encontro quase que ilícito com aquela mulher, porque ele era homem, estava falando em público com a mulher, ele era judeu e ela era samaritana. E de repente aquele homem fala assim: se você soubesse quem eu sou, você pediria para mim a água viva. Aquela mulher olhou para ele e falou assim: quem é você? Olha o verso 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens nem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Quem buscar saciar os seus anseios circunstanciais, voltará a ter os seus anseios circunstanciais. Voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao oferecer água viva, Jesus está dizendo assim: eu tenho uma água fresquinha. Talvez tenha sido isso que ela entendeu. Como que a essa hora ele ainda tem uma água fresquinha, se ele nem tem um cântaro, ele nem tem um jarro, ele nem tem como pegar água? Mas Jesus estava falando de uma outra água viva. Eu creio que João tivesse em mente o texto veterotestamentário de Jeremias 2,13, não precisa abrir, nem vai aparecer ali, eu vou ler para você, quando diz assim, em Jeremias 2,13, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Eu sou o manancial de águas vivas. E continua assim, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Sabe, ao abandonarem Deus, aqueles homens começaram a fazer das suas próprias tradições religiosas as suas cisternas. E as cisternas só podiam saciar os seus anseios circunstanciais. Elas não eram suficientes. Porque eles abriram mão da água viva. E Jesus está chegando para aquela mulher e falou assim: você não está entendendo o que eu estou te falando. Não é sobre os seus anseios circunstanciais. Eu quero saciar os seus anseios cruciais. E eu fico pensando que assim somos nós, sabe? Às vezes a gente se encontra com Jesus e tudo que a gente quer dele é pequeno. A gente deseja mal, a gente deseja pouca coisa. Eu penso que nós precisamos aprender a pedir como um pai. Às vezes eu penso que Deus olha para nós e fala assim: filho, eu estou preocupado com você. Mas eu queria que você desejasse algo mais elevado. Eu queria te dar algo mais elevado. E tudo que às vezes a gente quer é só que ele ajude a fechar conta desse mês que está difícil para fechar. Sabe por quê? Porque no mês que vem a gente vai precisar de novo pedir para Ele para fechar a conta de novo. E a gente só busca Ele para saciar esses anseios circunstanciais. E eu creio que Deus está preocupado com isso, porque eu vejo na minha vida Ele cuidando das minhas questões circunstanciais, superficiais. Eu vejo Ele ajudando a fechar a conta quase todo mês. Mas eu sinto que Ele tem mais para oferecer do que só saciar a nossa sede, sabe, aqui e agora. Eu não sei o que você veio buscar aqui. A música do Titãs introduziu dizendo assim: o que você está fazendo aqui? Você tem fome do quê? Você tem sede do quê? Eu não sei quais são os seus anseios.
Eu não sei quais são as suas questões. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite de novo, mas eu quero te dizer, se foram as questões circunstanciais da vida, amém, aqui você vai encontrar a saciedade dessa sede. Mas eu não queria que você fosse embora daqui só com isso. Eu queria que você encontrasse aquele homem do poço que pode oferecer mais do que isso. Ele pode oferecer sentido para a tua vida. Sabe, diante do manancial de águas vivas, ela só estava preocupada com a água fresca. E às vezes a gente é assim, não é? A gente é assim. Mas a conversa vai mais adiante. Até aquele momento, aquela mulher acha que aquele é um homem judeu qualquer. É um homem judeu qualquer que acha que talvez seja alguém que tem condição de saciar minha sede. Mas o texto continua, levando a gente para o verso 16. E no verso 16 diz assim: disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Aqui Jesus toca numa ferida. Aqui parece até indelicado Jesus fazer isso. Eu acho que não era nem apropriado Jesus fazer essa pergunta. Ainda mais sabendo, porque ele sabia. E ele toca numa ferida daquela mulher que tem que ver com os anseios críticos dela, percebe? Ele tira a mente dela dos anseios circunstanciais e traz ela agora para os anseios críticos. Ele começa a falar, vamos levar essa nossa conversa agora, mulher, para um outro nível? Traz seu marido. E ela falou assim, eu não tenho marido. Verso 17, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui Jesus toca na ferida. A gente não sabe o que aconteceu na vida daquela mulher, mas seguramente a sua história de vida é o que levava ela a buscar água no poço àquele horário, é o que levava ela a precisar de máscaras, porque a sociedade é cruel. E uma sociedade que também era profundamente religiosa. E talvez isso ainda leve para um contexto mais cruel para aquela mulher. Porque às vezes as nossas cisternas rotas da religião são mais cruéis. São mais cruéis. Aquela mulher buscava a espiritualidade no Monte Gerizim, ela vai dizer depois. Mas sabe, ela ia e voltava a ter necessidade. Aquele lugar não saciava. O estabelecimento da religião não resolvia os problemas dela. Sabe? Eu não sei se você busca na cultura religiosa, nas tradições religiosas, ou mesmo nos lugares da religião, ou mesmo no estabelecimento da religião, saciar os seus anseios. Mas eu lamento quando isso não é suficiente. Porque não é sobre essa cultura religiosa. Aquela mulher tinha a sua tradição religiosa e ela não saciava a sede daquela mulher. Mas naquele dia ela tinha encontrado um homem que disse a ela que tinha um jeito. Ele toca na ferida dela porque aquela mulher pode ter sido vítima de muitos homens malfeitores na vida dela. A gente não sabe o que leva um casamento hoje, na nossa época, a se romper para além das incompatibilidades. Para além das incompatibilidades. Agora, naquele lugar, naquela época, a condição para a mulher era ainda pior. A gente não sabe se ela foi casada forçada. A gente não sabe se ela foi abusada, se ela foi maltratada. O que levou ela a sofrer aquilo? Mas ela era também, uma vítima de todas as circunstâncias. E a sociedade cruel apontava o dedo apenas para ela e julgava apenas ela. Eu não sei o quanto a gente já passou desse lugar, não é? Eu não sei o quanto a gente já melhorou como sociedade. Não sei. Mas naquele lugar ela estava sendo oprimida. E é com as suas opressões, sabe? Com a sua história de violência sofrida. E com seus erros e os seus esqueletos no armário, porque nem sempre nas relações os problemas são unilaterais, eu quero dizer, quase nunca nas relações os problemas são exclusivamente unilaterais, sabe? Sempre há, nos relacionamentos, razões e razões. Mas ela tinha tido 5 maridos e ela vivia com um homem que não era seu marido, e a gente não sabe até se não era marido de outra. Qual era a reputação daquela mulher? Verso 19.
Jesus leva a conversa para um outro lugar. Ele diz assim, Senhor, ela diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Até aqui a gente já vai para o 23. Aquela mulher percebeu que aquele homem não era apenas um homem comum. Ela começa a achar agora que aquele homem é um profeta. Aquele homem era um homem da religião. E como uma boa religiosa, com homens da religião, o que a gente faz? A gente fala de religião. Eu era amigo dos controladores de acesso do meu condomínio lá em São Paulo. Cara, era muito legal, os controladores de acesso eram incríveis. A gente falava de Palmeiras, eu sou palmeirense, enfim. A gente vai ser tricampeão brasileiro esse ano. A gente falava de coisas assim, da vida real. Os controladores de acesso era legal, cara, muito legal. Até que um dia eles descobriram que eu era pastor. O dia que eles descobriram que eu era pastor, acabou. Eu acostava o carro na porta do portão, eles, a paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, a paz. Eu falei, gente, era mais legal antes deles saberem que eu era pastor, porque as conversas eram reais. Agora eles impostavam a voz para falar comigo. Agora eles queriam falar comigo com uma forma plástica. Ela encontrou um homem da religião, achou que era profeta, e qual que é a conversa dela? Vou falar de religião com ele, vou tirar o assunto que ele me pôs, o assunto lá do meu casamento. Eu quero falar da religião com ele. Aquela mulher está diante de Cristo Jesus, e ela só quer saber qual é a igreja certa. Você consegue acreditar nisso? Tudo que ela quer saber é, onde é certo, Senhor? Pode ou não pode? Senhor, aproveitando que o Senhor é Jesus, pode ou não pode usar bateria na igreja? Você acredita nesse nível? Aquela roupa pode ou não pode? Você está diante de Jesus e a sua preocupação é qual é a igreja certa? Qual é o lugar certo? Jesus vira para ela e fala assim, não é sobre isso mais. Não é sobre isso. Porque, verso 23, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus não se furtou a ortodoxia teológica. Ele disse para ela que a salvação vem dos judeus. Ele não se furtou a dizer isso, mas ele disse assim, eu tenho algo mais elevado do que isso aqui. Eu preciso acreditar que Cristo Jesus é maior do que essas questões. Eu preciso acreditar que Cristo Jesus está acima dessas questões. Eu não posso dispensar a sã doutrina. Mas está na base das minhas crenças como adventista. No meu livro de crenças. Que mesmo a doutrina não pode ocupar o lugar de Cristo. Senão ela se torna uma espécie de anticristo. Quantas vezes a gente tem tirado Cristo do lugar e colocado outra coisa no lugar? Cristo estava diante daquela mulher, essas questões não importavam mais. Veja, no poço, aquela mulher buscava água para saciar os anseios circunstanciais, de repente ela encontra alguém que leva ela às questões mais importantes da vida, às cruciais. Aquela mulher está querendo dar um grito de desespero para o profeta, ela diz assim, Senhor, peraí, o senhor não está entendendo, eu tenho sede, você está dizendo que vai saciar minha sede, mas eu adoro no Monte Gerezim, eu vou lá toda semana e não resolve meu problema. O que está acontecendo? Será que eu estou adorando errado? Será que eu estou indo no lugar errado? Será que eu nasci na condição errada? Será que eu nasci no país errado? Será que eu nasci numa família que tinha a fé errada? É por isso que não está dando certo para mim?
E Jesus fala, para, não é sobre isso. O meu Pai busca verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Sabe, Deus é espírito. As coisas não têm que ver com as coisas do material. Verso 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Uau! Cristo Jesus se apresentou àquela mulher. Ele se revela como Messias. Ele se revela como Messias. Fora do templo, fora dos lugares da religião. Ele se revela como Messias fora do território santo. Ele se revela como Messias no lugar proibido, no lugar errado, no lugar desaconselhado. Ele se revela como Messias no contexto da missão. Ele se revela como Messias para uma mulher que tinha sofrido todo tipo de abusos na vida. E para isso, ele precisou desmascarar aquela mulher. Porque diante de Jesus, a gente pode ir sem as nossas máscaras. A gente não precisa ir com as nossas máscaras. Para a igreja, a gente precisa vir com as nossas máscaras, sabe? Eu coloquei a minha para vir hoje. Senão, vocês não vão me convidar para comer pizza depois, um dia desses. Mas diante de Jesus, eu preciso tirar as minhas máscaras. Ele procura verdadeiros adoradores, não mascarados. Ele procura verdadeiros adoradores, não bons religiosos. Ele procura verdadeiros adoradores, não aqueles que disfarçam melhor. Porque no estabelecimento da religião, quem disfarça melhor pode fazer mais coisas do que os que disfarçam menos, já percebeu? Quem disfarça melhor pode cantar, quem disfarça menos não pode. Onde foi que a gente entendeu que a gente deixou de entender que a gente está no mesmo barco? E que eu estou falando aqui não porque eu sou um médico que diagnosticou o teu problema, mas porque eu sou um doente como você que encontrou o médico e que estou louco para que você vá fazer uma consulta com ele, sabe? Porque é Ele que está resolvendo as minhas questões. E é só Ele que pode resolver as suas. Porque todas as buscas se encerram em Cristo Jesus. Nesse ponto, verso 27, chegaram os seus discípulos e se admiraram, porque Jesus estava falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles teve coragem de perguntar. Ou, por que falas com ela? E aí vem o verso 28, que eu acho que é o mais bonito desse texto. Quanto a mulher deixou o seu cântaro. Você está entendendo o que aconteceu aqui? A sede dela foi saciada. Ela não precisava mais dos cântaros. Na vida você vai precisar dos cântaros. E os cântaros você toma, seca e volta a ter sede. Você precisa buscar água de novo. Você toma, seca e volta a ter sede. Deixa eu te falar, se você for um bom religioso, é bom você garantir seus squeezes, que você vai precisar deles o resto da vida. Mas o dia que você for um verdadeiro adorador, então você não precisa mais dos seus squeezes. Porque os seus anseios cruciais terão sido saciados. É sobre isso. É sobre algo mais elevado. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Deixa eu falar para você. Ela foi uma enviada. Uma comissionada por Cristo Jesus. A começar a cumprir aquilo que seria a sua grande comissão. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, não é só em Jerusalém, mas também na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus por isso. Como eu louvo a Deus
que o Evangelho se inclinou para o Ocidente. Como eu louvo a Deus pelo capítulo 16 de Atos, quando o Evangelho se inclinou para a Europa. Porque eu não sou judeu. E se o Evangelho não tivesse se inclinado para cá, não haveria salvação para mim. Mas graças a Deus chegou para mim. E é porque chegou para mim que eu não posso criar barreiras, para que ele chegue para mais gente. Para mais gente. Mesmo aquele tipo de gente que a cultura religiosa diz para mim que eu não devia nem entrar em contato. Você entende isso? Aquela mulher saiu dali, olha, vinde comigo. Ela saiu, quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade. Ela foi pregar o Evangelho na cidade. Sabe, ela não encontrou Jesus e foi se abster numa vida cética, distante das pessoas, em santificação, esperando Jesus voltar. O verdadeiro convertido não é esse cara. Quando ele encontra Jesus, ele vai para a cidade, para contar para o maior número de pessoas. Foi à cidade e disse àqueles homens: venham comigo e vejam, um homem que disse tudo quanto eu tinha feito, será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher foi desmascarada por Cristo. Aquela mulher foi tirada das suas maquiagens. Ela foi tirada daquilo que cobria ela. Ela foi exposta. A sua vida foi exposta. O seu armário foi aberto. Os esqueletos caíram. Mas ela estava num lugar seguro, porque ela estava diante de Cristo Jesus. E o lugar mais seguro para a gente tirar essas máscaras é diante de Cristo Jesus. E quando Cristo Jesus significa a vida dela, ela então sai para a cidade e diz: venham comigo. Venham ver aquele homem que tirou as minhas máscaras. Venham ver aquele homem que disse tudo o que eu fiz. Ele contou todos os meus pecados e eu estou em paz, eu estou feliz, eu não estou mal. Venham comigo. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é aquele a quem aguardávamos? Será que eu não encontrei ele? E não foi em Jerusalém, não foi no templo, foi aqui em Samaria que eu encontrei ele, onde todo mundo dizia que ele jamais estaria. Foi aqui que eu encontrei ele. Uau! Uau! Que a minha casa encontre Cristo Jesus. Que a tua casa encontre Cristo Jesus. Que a minha igreja encontre Cristo Jesus. Porque o que nós precisamos é de Cristo Jesus, porque é Ele que sacia todas as nossas ansiedades, porque todas as buscas se encerram em Cristo Jesus. Eu não sei se essa comunidade aqui é o poço mais perto da sua casa, onde você vem buscar água toda semana, mas esse lugar quer ser um lugar mais do que isso. A gente não quer ser um poço. Sabe por quê? Talvez a água que a gente tem para te oferecer, a gente também tem sede quando vem aqui. Esse lugar quer ser um lugar onde a gente não fale sobre Jesus, mas onde todos nós tenhamos um encontro com Cristo Jesus. E esse encontro precisa ser preparado, o coração precisa ser preparado. Sabe, quando você vem para cá, gaste todo o tempo do mundo se arrumando, não tem problema. Se maquiando, se arrumando, é bom, venha bonito. Mas entenda que não é sobre isso a adoração. Antes de vir adorar, a gente tem que preparar o nosso espírito. A gente tem que passar horas em oração. Quando a gente vem adorar, ter um encontro com Ele, que preparo a gente tem? Que preparo você tem para encontrar Cristo Jesus? Quanto tempo? Quanto tempo você passa se arrumando e quanto tempo você passa orando antes de vir para cá? É sobre isso, entendeu? Os verdadeiros adoradores. Porque a gente não está vindo para um encontro social. A gente não está vindo com os nossos amigos para o poço da cidade para pegar água. Não, a gente está vindo aqui para ter um encontro com aquele que é o manancial de águas vivas, a saber, Cristo Jesus. Eu não sei qual a sua história, eu não sei tudo o que você viveu, mas um dia você vai ter um encontro com Cristo Jesus. E talvez esse dia pode ser hoje. Talvez não tenha sido o acaso que tenha te trazido aqui, talvez não tenha sido o acaso que te fez ganhar o presente de mais um dia. Mas eu só queria dizer uma coisa: o dia que você tiver um encontro com Ele, não relute em tirar as suas máscaras, se revelar a Ele de verdade, porque é os de verdade que Ele busca e que o Pai está buscando.
e se entregar a Ele. Não adianta deixar para depois. Não adianta deixar para depois. Até quando você vai viver essa opressão em cima de você? Ele quer te trazer paz. Eu quero que o Pedro cante essa música para a gente. Essa música do repertório lindo, do vocal livre dele, que fala sobre o quanto Cristo é o que dá sentido à nossa história de vida. Enquanto ele canta, eu queria que você pensasse em tudo que você viveu. Já estou dando spoiler da música. Tudo que você viveu. E o como que tudo que você viveu encontra sentido em Cristo Jesus. E quem sabe você pode falar com Ele enquanto isso. Quem sabe você pode se conectar com Ele. Quem sabe diante dEle agora você pode tirar suas máscaras. E no final eu queria orar para que você volte para cá. Para que você volte para casa. Sem os seus cântaros. Que hoje os seus cântaros fiquem aqui. E que você volte para casa sem sede. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança em cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só ponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Não, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos,
Jesus, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada. Oh, nada é melhor. Não quero mais nada. Eu encontrei o meu Jesus. Não, nada é melhor. Não quero nada. Podemos orar em pé? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro porque está na sua agenda nos encontrar. E estava na sua agenda que a gente se encontrasse aqui hoje. Porque nada está fora da sua agenda. Obrigado porque o Senhor é que vem nos encontrar, não somos nós que vamos, é o Senhor que vem ao nosso encontro. E às vezes é no momento de maior dor, de maior desespero. Às vezes é no momento mais frio da noite, no momento em que a gente já não encontra mais saídas, no momento em que a gente já não sabe mais qual caminho seguir, no momento da maior encruzilhada, da maior confusão na vida, é nesse momento que o Senhor nos encontra. E quando o Senhor nos encontra, a gente está cheio de anseios circunstanciais para jogar no teu colo. E fala, Senhor, peraí, está dando tudo errado. Tem que pagar as contas, tem que fechar, tem que terminar, vamos tomar. Está atrasado. O meu chefe, o meu trabalho, o meu projeto não tá avançando. A gente despeja tudo isso. E o Senhor fala assim, fala mais, porque eu sei que tem mais coisa aí. E de repente a gente começa a falar, Senhor, os meus filhos. Senhor, as indecisões, eles estão tomando caminhos, eles estão crescidos. Senhor, o meu casamento. Senhor, a minha faculdade, o curso que eu escolhi, o meu namoro. E aí ele fala assim, não, tira mais máscaras, tem mais coisa aí. E de repente, diante de Ti, a gente se encontra num lugar seguro para contar para o Senhor tudo aquilo que está roubando a nossa paz, que está tirando o nosso desejo de viver, que está frustrando a nossa existência. E é aí então que o Senhor fala assim, eu quero saciar a sua sede. Senhor, a gente veio nessa noite aqui com os nossos cântaros, porque tudo que a gente queria era só mais um pouco de água, para durar até amanhã ou até sábado que vem. Mas a grande verdade é que o que a gente queria mesmo era ter um encontro contigo. Para vir aqui não mais atrás de água, mas para vir aqui para contar para outros dessa cidade que nós encontramos o Cristo. É sobre isso, o desejo de ser desse lugar. Um lugar de verdadeiros adoradores que anunciam Cristo Jesus às cidades. Faça isso, Senhor. Se revele àqueles que estão precisando te encontrar, que somos todos nós. E faz desse lugar um lugar de anunciar Cristo Jesus nessa cidade, nesse país. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, uma boa noite.